Olá, gente boa, estamos aqui novamente para mais uma edição, né, do nosso podcast Gotas de Sabedoria. Esta já é o sexto episódio, né, da nossa segunda temporada, e nós já queremos pedir você para deixar o seu like aí, né, não custa nada você já deixar o seu like, abrir o podcast, já vai lá e dá o seu ok, porque isso é importante para nós. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, né? Seja nosso parceiro aí na propagação do Evangelho. É interessante que você se inscreva, que você curta, também compartilhe com os seus amigos, porque isso faz com que o nosso canal vá crescendo, a plataforma considere relevante e vai colocando aí nas redes para que outras pessoas tenham acesso. Então você vai ter parceria conosco na propagação do Evangelho, porque o nosso objetivo do Gota de Sabedoria, você já sabe disso, né? Nosso objetivo é trazer para você, para o seu coração, né, orientações práticas da Palavra de Deus, por meio das experiências daquelas pessoas que nós trazemos aqui para conversar com a gente. Nessa nossa segunda temporada, né, nosso propósito é conversar sobre a conversão, sobre a experiência, sobre o chamado, sobre o ministério, como é que Deus age, como é que Deus faz na vida daqueles que estão aqui conosco, que são os nossos entrevistados. Então você vem acompanhar conosco, né? Se você não assistiu os episódios anteriores, né, vá lá, você está no canal, você que está inscrito aí, clica lá e vai assistir. Tem cada momentos preciosos de experiências que vão dar sabedoria para você. Porque a sabedoria é a capacidade para você fazer boas escolhas, né? É você distinguir o que é bom e o que é ruim. E de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada por meio do Espírito Santo, né? Por meio do Espírito Santo. E a palavra do Senhor nos diz também, o sábio diz que a sabedoria, o princípio dela é o temor do Senhor. Então cada pessoa que nós trazemos aqui são pessoas que temem a Deus, são pessoas que amam o Senhor, são pessoas que têm experiências com o Senhor, e através das experiências dessas pessoas, Deus vai falar ao seu coração. Então, muito obrigado por você que já está aí sintonizado conosco, né, fazendo parte, acompanhando esse episódio de hoje. E nesta noite nós temos a grande alegria, né, nesse nosso episódio, a grande alegria de receber aqui, né, o Felipe e o Lucas. Felipe e o Lucas, eles são dois jovens, né, que vão trazer para nós aqui nesta noite experiências tremendas. Nós vamos bater um papo bem gostoso. Eles trabalham também com podcast, nós vamos conversar inclusive sobre isso, a importância, né? Eles têm o canal deles, que é o Fundamental Talk. Fundamental, que é muito chique, né? É uma coisa muito chique. Vem de fundamento, né? Isso. Ele vai falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho do podcast dele, né? Então é interessante a gente perceber isso. Muita alegria ter vocês aqui conosco, né? São bem-vindos. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, né? Cara, na verdade é uma honra, né? A gente teve um podcast com vocês há uns dias atrás. E é uma honra poder participar dessa mesa aqui, dessa conversa, porque, cara, a gente sabe que a gente não é nada, né? Sem o Espírito de Deus, sem Jesus ter trabalhado em nossas vidas, sem Ele ter feito a entrega sacrificial ali, a gente não poderia fazer nada, e a gente está aqui só pela graça dele mesmo. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando do Evangelho, estar falando de Jesus Cristo nas redes sociais de vocês aí. Bom, boa noite, é uma honra, pastor, estar aqui com você. Esse dia você esteve lá, como o Felipe falou, a gente foi muito edificado pelo seu testemunho de vida, e hoje eu espero também poder edificar algumas vidas, alguns jovens, todos que estão assistindo. Vou dar um spoiler para vocês, que aqui na frente de vocês está um ex-ateu. Alguém que já chegou a duvidar e crer da existência de Deus. Mas que vai contar um pouco do seu testemunho, daquilo que aprendeu e tem aprendido com Jesus todos os dias. Espero edificar muito aí a fé de vocês também. Maravilha. Olha aí, então, só falando, né? Aqui é o Felipe
Lucas. Lucas, né? Porque a gente é para quem é do nosso canal que está assistindo, né? Então, porque o pessoal do canal Fundamental, que, né, vai poder também estar assistindo hoje, com certeza. E aí nós já vamos fazer um desafio aí. Quem é inscrito no Gota de Sabedoria e não é inscrito ainda no Fundamental, vai se inscrever. Quem é inscrito no Fundamental vai se inscrever no Gota de Sabedoria. Vamos nos fortalecer todos. Já coloca, Dudu, na descrição lá, coloca o link do canal nosso. Pronto, lá. Que vai colocar o link já, porque quem está assistindo o nosso canal, entra lá, você vai acompanhar e também vai se inscrever, vão ser edificados, com certeza. Né? Então, uma alegria muito grande, Felipe, Lucas, e nosso episódio é para a gente conversar sobre a experiência de salvação. Como é que foi, primeiro a origem, né? Vamos lá na origem, de onde vocês são, né? Conta um pouquinho aí sobre você, sobre sua família, também depois o Felipe vai fazer a mesma coisa. Vamos começando por aí. Bom, falando um pouquinho, né, da minha pessoa, eu tenho 27 anos, né? Garotão aí, né? Bem novinho. Da idade do meu filho do meio. Novinho. Sou casado há 4 anos já. Tenho uma filhinha de 3. Oh, que maravilha. A Sarinha vai fazer 4 agora. Sou natural daqui da cidade mesmo, de Rondonópolis, nascido aqui, passei alguns períodos fora, né, estudando, fazendo cursos e tal, mas sou daqui mesmo, né? Não cheguei a família mudar e tal. Seus pais moram aqui? Moram aqui, né? Qual a sua formação? Você fez qual é a sua área? Sua formação? A minha formação ela está muito ligada à área empresarial, né? Eu comecei a administração, acabei não finalizando, aí entrei para um curso de engenharia civil, acabei não completando também, mas justamente porque a minha formação ela estava muito ligada à área empresarial. Meus pais são empresários, né? Meu pai tem uma empresa de materiais de construção aqui na cidade. E aí a minha vida foi moldada em torno disso. Para trabalhar na área, era para administrar e tal. Aí tipo, eu fiz 3 anos de administração, faltava 2 semestres para me finalizar. Né? E a gente acabou optando por depois mudar para engenharia civil. Então a minha formação, do tanto que hoje eu estou finalizando um curso em marketing e publicidade. Totalmente fora, mas a minha vida sempre foi, a área profissional assim, sempre foi moldada em tocar os negócios, em dar continuidade. Aí você sempre trabalhou com seu pai, né? Assim, na área, na empresa, né? Sempre trabalhei com ele. Ótimo. Desde os 13 anos. Eu ainda peguei uma fase onde a gente começava a trabalhar cedo, né? Eu acho que o resquíciozinho ali, a última. Limpar a loja e tal, né? A última os últimos anos ali, onde a galera já entrava. Eu comecei a me interessar pelo trabalho assim bem cedo. Com 13 anos de idade já começava a ir na lojas, a gente servia salgadinho lá. Limpava a loja. Seu pai, não? Limpava a loja, né? Já ia fazer os recados, né? Ir no banco, fazer uma coisa. Né? Fazer uma correria e tal. Então a gente começou cedo. Mas isso foi muito importante assim para minha formação como pessoa, né? Muito importante, porque a gente começa a dar valor em algumas coisas que se não tivesse acontecido entrando no mercado de trabalho logo cedo, a gente acaba. Eu lembro que eu chegava na escola, às vezes tinha aula à tarde, né? E eu chegava com roupa de serviço, com coturno e tal. A galera ficava me zoando e tirando sarro. Só que hoje, às vezes eu encontro esses mesmos colegas que ficavam zoando. Pô, mano, eu lembro que você chegava lá na escola de coturno, com camiseta do trabalho e tal. E hoje eles reconhecem que isso era algo diferente, né? Então é legal porque vai moldando o caráter logo cedo. E é importante, né? Sim. E o nosso Lucas, como é que é aí, Lucas? Conta aí. Né? É rondonopolitano também, não? Não, eu sou prudentino, Presidente Prudente. Paulista. Paulista. Eu sou natural de lá. Mas eu sou quase rondonopolitano, porque eu vim pra cá com 6 anos de idade. Minha família já tinha um tio aqui, um pessoal que morava aqui, e eu acabei vindo pra cá com 6 anos de idade. Eu tenho hoje 32, sou solteiro. É jovem também. Jovem. Aí tá a idade do meu filho mais velho. E aí, com 6 anos eu vim pra cá, eu comecei a estudar, quando eu terminei meu ensino médio,
eu fui servir o quartel. Né? Eu tinha o sonho de servir o quartel. Tanto que eu servi e eu saí cabo lá, só que eu acabei não enganjando. Por uma ocasião do destino lá, meu capitão foi transferido. E lá, se você não tem um superior que fala por você, você acaba saindo, né? E aí eu saí, eu fiz minha faculdade, eu comecei a fazer faculdade de administração, ganhei uma bolsa 100%. E aí tem 2 anos e meio quase que eu larguei tudo, meu serviço. Eu trabalhava na Rumo, de líder operacional aqui no Mato Grosso do Sul. E aí tem 2 anos e meio que o senhor me chamou para a obra e eu abri mão de tudo. E hoje eu sou coordenador do restaurante comunitário lá da Igreja Batista Éden lá e coordeno alguns projetos lá e moro lá. Olha aí, que benção. Então já está começando a falar um pouquinho sobre ministério, né? Mas é isso, que bom. E agora, a experiência de vocês, são famílias cristãs, como é que foi o encontro de vocês? Assim, outra coisa interessante, qual a igreja que vocês frequentam hoje, né? Você já falou, né? Batista Éden. Hoje eu também, Batista Éden. Né? Ambos estão na igreja Batista, Batista né? Éden. Então daí, meu pastorzão, estou aqui com suas ovelhas, você assistir aí, estão dando um bom testemunho aqui, pode ficar tranquilo. Se não der um bom testemunho, eu puxo a orelha deles aqui, pode deixar. Eu faço cajado aqui, né? E o pior é que ele deixa puxar a orelha mesmo, viu? Deixa mesmo. Pois é. Então tá bom. Então conte um pouquinho para nós aí, para aqueles que estão nos assistindo, né? Um pouco sobre a conversão de vocês, quando é que deu, como é que foi a experiência de vocês com o Evangelho, com Jesus, né? Bom, minha família, ela tem uma veia bem católica, assim, né? Então, da minha infância, eu sempre fui catequese, primeira comunhão e tal. Eu sempre tive um contato com Deus, com o Evangelho e tal. Agora, quando eu cheguei ali nas próximos 10 anos de idade, 11 anos, a gente começou a mudar a igreja, né? Nós fomos para uma outra religião. E nessa igreja a gente criou laços, amizade. Eu desenvolvi um ministério ali na área do louvor. Então nós passamos, eu passei nessa igreja 7 anos e no louvor, né, cantando. A gente era show e não sei o quê, porque era uma igreja que tinha bastante eventos. E aí eu me encontrei nessa área. Acabei passando por aquela fase de frustração com as pessoas, né? E saí da igreja. Ia no domingo, ia, né, bem esporádico assim. Nunca me afastei do evangelho em si, né? Nunca tive essa dúvida que Deus existia, mas eu vivia como se ele não existisse. Né? Eu nunca tive essa dúvida de falar, não, Deus não existe e tal, mas a minha vida era um crente de BGE. Exatamente. Falava que cria e essa era a definição. Essa era a plena definição. E aí acabei me envolvendo com coisa errada, com droga, prostituição e tudo que, né, não presta. E através de doutores e passava por psiquiatra e tal, minha família decidiu me levar para internação. Mesmo depois de casado, com filho já, passei por essa situação, passei por essa fase. E aí fui para essa internação lá em São Paulo. A galera da Aérimos lá, que me receberam super bem, foram super amorosos assim comigo. E lá eu comecei a desenvolver novos hábitos. Desenvolver hábito de leitura, desenvolver hábito de meditação e tal. E aí... Passou o processo de reeducação. 60 dias de limpeza mesmo, assim, sabe? E aí, nesse processo, eu voltei pra cá, finalizou o tratamento lá. Era baseado nos 12 passos do Narcóticos Anônimos e tal. Mas passou o tratamento lá, eu vim para a cidade. E aí até o início dessa parte de trabalho ministerial, né? Por que do podcast? Porque quando eu voltei, eu comecei a comer ministração na internet. Então eu assistia todos os pastores, você perguntar aí na internet, eu conheço.
Então, porque eu comecei eu era um neófito, né? Mesmo ter passado tanto tempo na igreja, eu era um neófito novo na fé, assim. E eu não sabia muito sobre a palavra, sobre a Bíblia, da forma correta de ler as escrituras e tal. E aí, para mim, foi muito importante essa entrada nas ministrações da internet. E aí, através de uma ministração do Douglas Gonçalves, o Espírito Santo entrou dentro de mim e deu o start que virou a chave da minha cabeça. Sabe aquele momento onde você fala assim, cara... o novo nascimento, né? Mudou Então, a história. Eu tava no fundo de casa, tava com o computador ligado, assistindo, com fone de ouvido e fumando um cigarro. Tinha voltado... Mas esse hábito de fumar não tinha me libertado ainda. Nesse dia veio a libertação completa. Assim. Que maravilha. Então, parei de fumar, nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. E não foi algo que eu forcei, sabe? Foi algo que saiu de dentro para fora. Deus, assim, foi uma obra de Deus. Foi uma obra realmente do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não forcei nada. Lógico que eu busquei... o tratamento que você fez anteriormente, né? Você já vinha de um tratamento, né? Mas esse tratamento, essa passagem por essa casa, justamente me ajudou nessa parte da limpeza da mente ali. Era onde Deus atuando já. Já era o Espírito Santo atuando. Já era Deus atuando nessa libertação. E aí, quando eu cheguei, cara, foi uma semana depois, assim, porque aí, quando a gente sai de um processo desse, o Lucas passou por caso de recuperação também, vai concordar. A gente fica com medo depois de sair. Porque, cara, vai voltar todas as coisas que antes me faziam ir para aquele lugar de fuga, né? Porque a droga, a prostituição, comida, tudo é uma fuga de uma anestesia, né? É uma anestesia de uma dor que você está sentindo ali. É um vazio que você está tentando preencher com isso daí. E aí, quando eu cheguei, eu tive esse medo, sabe? Eu falei, cara, tudo que antes me afligia agora vai voltar à tona, né? E você passa 60 dias sem resolver suas pendências ainda, aí quando você chega que tem trem pesado pra você resolver. Só que daí, minha família foi muito importante nesse processo também, que deu apoio. Minha esposa, cara, ficou do meu lado todo esse tempo. Meus sogros, todo mundo ficou próximo de mim, né? Deu a cobertura. Só que quando eu cheguei, ainda tinha essas pendências para resolver e eu fiquei aflito com isso. Só que depois que o Espírito Santo virou essa chave dentro de mim, que veio a conversão verdadeira mesmo, aí eu nunca... Lógico que a gente tem os momentos de altos e baixos, né? Vem o dia mal ali e tal, só que nunca mais eu optei por voltar para os porcos ali, né? Exatamente. E aí, Lucas? Compartilha um pouquinho aí. Como é que foi agora, sua experiência? Tem 2 horas aí de... Vai ser um resumo do resumo. Fica tranquilo, eu creio que você está recebendo gotas de sabedoria, né? São experiências, como é que Deus muda, Deus transforma a nossa vida. É a sabedoria de Deus, né? Sim, né? É verdade. O Felipe está aqui falando como Deus libertou ele desse mundo tão negro, né? Que você imagina, eu não passei, Deus não me permitiu passar por isso, né? Mas você passou, você pode contar e está contando agora, especialmente para você que está nos assistindo aí, que há esperança, né? Sim, com certeza. Há esperança, né? Com certeza. Olá. Bom, a minha história também é um pouco parecida com a do Felipe também. A minha família inteira é católica também. Então eu sempre vim de uma linhagem católica. Fiz primeira comunhão, mas sinceramente eu detestava, porque era sábado de manhã, eu podia dormir até mais tarde. Eu tinha que ir pra catequese. Falei, Jesus, por que isso? Fiz primeira comunhão, mas foi bom porque eu era doido pra saber qual que era o gosto da hóstia. Foi a curiosidade, falei, gente, todo mundo come aquele dedo, eu não posso comer, que é isso? Não tem gosto de nada. Então assim, fiz primeira comunhão, tudo isso, só que eu nunca tinha tido uma experiência de fato com Deus. Eu acho que é diferente você ir numa igreja, você ter experiência com Deus. O Lucas tinha ido na igreja, frequentava a igreja, não regularmente, minha família nunca foi aquele católico praticante, assim, né? Mas ia, esporadicamente, mas ia. E aí, minha conversão começa, na verdade, com 14 anos de idade. Eu tô num churrasco de família
E eu lembro que eu despedi do meu pai, estava tendo um churrasco, eu ia para a chácara do meu padrinho. E eu despedi deles e fui para a chácara. Voltei no domingo, porque eu voltei no domingo e eu vi meu pai no caixão. Isso eu tinha 14 anos de idade. Uma morte de repente foi? Acidente de carro. Acidente. Acidente de carro. Minha mãe estava viajando, estava fora também, tinha ido com a minha madrinha comprar, e elas montaram uma loja de bolsa, de comprar as roupas, os negócios, tinha ido para São Paulo comprar, tiveram que voltar também. E aí eu lembro que eu não acreditei de fato naquilo que estava acontecendo, né? Um menino de 14 anos de idade, eu sou filho do meio, nós somos em 5, né? 4 homens e uma mulher. Então você vê a família inteira desestruturada naquele momento ali, né? Uhum. Eu lembro que eu falei que eu não ia chorar. Até o dia que eu vi, a hora que eu vi de fato meu pai no caixão, que parece que é ali que a ficha caiu, entendeu? Eu falei, pô, tá acontecendo mesmo. Porque, querendo ou não, pai e mãe sempre falam, o que você vai fazer quando eu não estiver aqui? E a gente nunca acha que isso acontece de fato, né? Mas aconteceu comigo com 14 anos de idade. A gente acha que é só na televisão, filme. Só com o outro. Com o outro. Não, isso daí não acontece com a gente, né? Mas aconteceu comigo. E o que me marcou muito, quando aconteceu isso, várias pessoas vão em casa para te consolar, para falar coisas, né? E eu sempre fui um cara muito fechado, porque eu gostei muito de conversa, de contato com pessoas. Então nessa parte da minha vida aí que eu piorei mais ainda. E aí eu lembro que eu tava um dia fechado no meu quarto, e eu não queria receber ninguém, tinha um pessoal lá conversando com a minha irmã, com meus parentes lá. E entrou uma amiga da minha irmã para conversar comigo. E eu lembro exatamente o que ela falou para mim. Ela falou, não fica assim não, Deus quis assim. Na hora que ela falou aquilo de que Deus quis assim, cara, eu internalizei todo o meu ódio, toda a minha revolta pra Deus. Eu falei, não, então eu não quero esse Deus. Como que eu aceito um Deus que tira um pai de 5 filhos e uma mãe? Minha mãe, na época, meu pai tinha 41 anos de idade, minha mãe tinha 39. Minha mãe namorava meu pai desde os 16 anos de idade, com 5 filhos, né? Então, assim, pra mim foi muito revoltante isso. Então, passou-se um tempo ali, eu decidi não falar mais essa dor, porque a gente acha que a gente não falando, isso passa. Quando, na verdade, a gente começa a maquiar e colocar várias coisas por cima, né? Mas ela ainda existe lá dentro, só tá com vários pesos por cima dela, que você já não vê mais. Como uma camada de cebola, né? Vai colocando várias camadas, parece que ela sumiu, mas uma hora ela vem à tona. E o Lucas começou a fazer isso. Com 15 para 16 anos de idade, eu comecei a usar droga. Comecei com a maconha, comecei com cigarro, com bebida, maconha, prostituição. Aí usei crack, usei cocaína. Só que aí com meus 16 para 17 anos, eu comecei a namorar. E eu sempre fui criado um homem para ser homem. Você tem que cuidar da família, respeitar a tua namorada, a tua esposa, você cuidar, namorar, casar e ter filho. Né? Então eu nunca fui de sair, de balada, de festa, nada disso. Então quando eu comecei a namorar, eu me segurei na questão da droga. Porque agora eu tinha uma namorada, eu fumava maconha quase todo dia, depois passou para todo dia, só que cocaína... Não era viciado, tá ligado? Não era viciado. Eu vi também quando você decide não parar, né? Quando a gente sempre acha que tá no controle. Ele não era viciado, ele era dependente. Eu usava porque eu queria, só que eu queria usar todo dia. Que a gente nunca sabe de fato quando é o vício, né? Então a gente vai entrando nessa sem saber. Eu costumo falar assim, ninguém que usou droga um dia na vida sabia um dia parar. Senão não tinha começado, né? Por isso que deve-se evitar começar, com certeza, né? Com Os alcoólatras anônimos, eles evitam o primeiro gole para você evitar a dependência, né? Isso é verdade, porque assim, ó, na época que o Lucas começou a usar droga, vamos pensar a mentalidade de um menino de 15 anos de idade sofrendo com a morte do meu pai. Então assim, era um ambiente legal, onde eu dava risada, eu conversava, eu era aceito. O jovem, ele busca muito identidade. E a gente acha que identidade é aquilo que eu me identifico. Quando na verdade a identidade só pode ser dada pelo nosso pai. Exato. Que ele deu nossa identidade, nossa digital. Então a nossa identidade vem dele, o Lucas não sabia disso. Então eu comecei a me identificar com aquelas pessoas, com aquele grupo de pessoas, e comecei a me moldar o que elas faziam. E eu comecei a fazer daquilo a minha vida, meu estilo de vida. Quando eu comecei o meu relacionamento, eu usava cocaína, vamos colocar bem claro, 1 vez no mês, 2 vezes no mês. Então, de certa forma, ainda tinha o controle. Você viu o quartel nessa época, fui um soldado exemplar, recebi honra ao mérito, recebi tudo, porque a gente já tem consciência que eu fazia minhas coisas diárias. Ainda, não é que a vida parou, eu continuava fazendo. Lógico, não com a excelência que eu faria se eu não tivesse usado droga, mas eu continuava levando a vida. Então isso cria uma ilusão dentro de nós que não é tão ruim igual as pessoas falam. Na verdade, na minha época nem se falava. É porque você fala assim, eu tô administrando, né? Isso, aquela justamente. ideia, uma ideia falsa de que você está sob o controle e que não está, né? Isso é o que o diabo faz com a gente. Né? Eu costumo falar assim, o pior pecado é aquele que você acha que está no controle. É, verdade. Esse te leva para o inferno. Aquele que você um dia perdeu o controle, Deus pode te resgatar. Mas aquele que você decide controlar, então o Lucas estava decidindo controlar isso.
E eu continuei com isso, aí passou 5 anos esse relacionamento que eu tinha 4 anos e meio, nesse relacionamento com essa menina. Eu continuei usando, nessa época eu trafiquei, vendia. Na verdade, eu não era traficante, na minha cabeça. Eu vendia pra sustentar o meu vício só, eu não fazia mal pra ninguém, eu vendia pros caras que eu conhecia aqui pertinho. Não era nada que eu ficava rico com isso. Era só pra mim usar minha droga e não precisava comprar. Então eu trafiquei por um tempo. E aí, num belo dia eu terminei esse relacionamento com essa menina. Na verdade, ela terminou comigo. E aí vem aquela sofrência, né, velho? Mulher da minha vida, eu ia casar, né? 4 anos Mais e meio. um bag, né? Nossa, aí veio aquela sofrência. Cara, eu fiquei 2 semanas chorando, acabou minha vida, né? Depois das 2 semanas chorando, vem o quê no mundo, né? A farra. Aí eu comecei a ir pra noite. Comecei a trabalhar na academia, das 3 da tarde às 11 da noite. Então eu podia ir pra festa todo dia. A academia era meia quadra da minha casa onde eu morava. Então eu saía 11 horas da noite da academia, já com a cocaína no bolso, pra usar droga. Eu tinha um carro na época e com 20 anos de idade, quem tem carro é rei na noite aí. O gurizado não tinha carro na minha idade, eu tinha comprado um carro, né? E aí eu saía pra noite todo dia pra festa. Todo dia era festa. Festa, mulher, droga. E aí, só que isso, na verdade, é aquilo que a gente falou no começo. A gente tá tentando preencher um vazio nosso com coisas que só deixa mais vazio ainda. Eu nunca tive um sonho, sabe? Tipo assim, eu quero ser bombeiro, eu quero ser advogado. Eu queria viver minha vida. Só isso. Eu nunca tive o sonho de ter muito dinheiro, tudo isso. Até que chegou esse tempo, eu lembro que um dia eu comecei a olhar assim e falei, cara, eu tenho tudo que eu tenho. Tudo que eu queria ter, eu tenho. Eu tenho dinheiro pra me gastar, eu tenho mulher pra me ficar, eu tenho droga pra me usar, eu tenho carro pra me sair, eu tenho amigos. E o vazio continuava. Você entendeu? E eu comecei a olhar pra ele e falei, cara, alguma coisa ainda tá faltando em mim. Eu não sabia. E aí eu lembro que eu comecei a usar frequentemente, e eu comecei, nesse período que eu já usava, eu estava na época com 20 anos, eu comecei com 15, 16 anos, então já vi muitas pessoas se perderem nesse caminho. Começar comigo e de repente, na hora que eu vi, o cara tava trocando um tênis, voltando na boca só de bermuda. Sem camiseta, sem boné, sem relógio, sem celular, sem nada. E eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. Até que eu já vi, eu comecei a pegar algumas coisas de casa, umas coisas minhas pra trocar, coisinha pequena ou outra assim, não, depois eu vou lá, pago de volta e pego, empenhorando aqui, outra ali. Às vezes pegava um dinheiro da bolsa da minha mãe, as quentinhas, não tem nada a ver. Então eu comecei a ver que eu tava indo por um caminho que eu vi muitos indo e eu sabia onde ia dar. Aí o que o Lucas decidiu dentro dele? Eu vou dar um time, vou dar um tempo. Eu não queria parar de usar droga, eu queria dar um tempo pra me provar de novo que eu tava no controle, porque eu vi que eu tava perdendo o controle. Então eu falei, opa, peraí que aí é demais já, vou dar um tempo. E agora, a hora que eu decidi dar um tempo, eu comecei a ver que eu tava viciado. Porque aí eu não conseguia mais parar. Eu falava que ia dar um tempo, tava de noite, eu tava pegando droga. E eu tinha amigos de infância que eu nasci, que eu fui criado, que se tornaram traficantes, então pra mim era fácil o acesso. Então eu comecei a pegar frequentemente. Aí que o trem piorou, né? É, que piorou mesmo. E aí eu lembro que eu já tava pensando até em suicídio na época. Teve um dia, eu lembro que eu saí de casa, eu tava com umas paradas de cocaína na minha mão e chorando. Eu usava droga chorando. Porque eu queria parar e na verdade eu queria parar. Não tinha força, né? Não tinha força. Você entende? E aí eu lembro que eu saí, desci a rua de casa assim, aquele dia eu jogava o carro de uma ponte. E eu desci a rua de casa, eu encontrei um rapaz que morava um pouco mais pra baixo de casa, que ele usava crack. E ele tinha parado de usar crack porque eu conversei com ele. Não é certo o que eu fiz. Eu falei, cara, vamos ficar só na cocaína, na maconha. Para com o crack, que é muito pesado. O cara dormia fora, dormia na rua, entendeu? Então ele parou e começou a ficar só na maconha. E aí, teoricamente, eu ajudei ele, né, na época, né? E aí, na época, ele tava lá sentado, ele conversou comigo, ele começou a chorar, ele contou, velho, você me ajudou naquela época, não faz isso, tal, não sei o quê. Enfim, aí eu peguei e decidi contar pra minha família. Minha família, acho que já sabia, mas eu nunca tinha aberto assim pra eles falar da minha boca que eu usava. Já tinham pegado uma maconha minha, outra coisa ali, porque querendo ou não, você muda, né? Mas eu nunca tinha exposto, chamado todo mundo, tinha olhado no olho de todo mundo. Eu falei, ó, eu uso isso, e tá assim. Minha vida tá nessa condição. Isso. E aí um dia, eu fui contar pra eles. Chamei todo mundo e contei. Falei, ó, minha vida tá assim. E eu quero parar, não tô conseguindo mais. Aí eles falaram, mas o que você quer? Você quer ir para uma casa de recuperação? Você quer ir no psiquiatra? Eu falei, não, não precisa desse trem de doido, não. Na minha cabeça, só de eu contar para eles, que era o mais difícil, teoricamente, ia resolver isso dentro de mim já. E aí, quando eu contei, olha pra você ver o tanto que o diabo é sujo. A hora que eu contei, eu saí da sala de casa assim, chorando. A hora que eu olhei pro portão de casa, tinha um cara com a mão levantada bem assim dentro do carro, com um monte de parada de cocaína me chamando. Terrível, né, rapaz?
que o Lucas fez? Enxugou a lágrima e foi usar cocaína. E eu continuei. Até que eu lembro que chegou um dia, eu tava virado, a gente ia numa casa, eu ia numa casa, que chamava Mansão. Moravam uns 4 traficantes. Era uma casona, uns 6 quartos, piscina. E eu passei acho que uns 2 dias lá. Cheirado, bebendo uísque, prostituição e tudo. E aí eu lembro que eu cheguei um dia em casa, subi a rampa de casa assim, no carro. E aquele dia, eu lembro que eu me olhei no retrovisor do carro. E eu me enxerguei. E eu lembro que o sentimento dentro de mim foi, cara, isso não é o homem que eu nasci pra ser. Mas eu também não sei quem eu nasci pra ser. E eu lembro que ali eu fiz a minha primeira oração. Minha primeira oração foi assim. Falei, Deus, você sabe que eu não acredito em você. Eu tenho ódio de você. Mas se você existe, me ajuda. Porque eu não consigo mais sozinho. E eu continuei chorando, como eu nunca tinha chorado desde a morte do meu pai. E ali foi algo sincero que eu fiz mesmo. E saí. Passou-se um tempo, eu continuei do mesmo jeito. E até bati o carro, entrei dentro da Praça Carreiro. Minha mãe já não sabia se ligava pro SAMU, pra delegacia, pro necrotério pra saber de mim. E um dia eu cheguei em casa virado, tava todo mundo acordado. Eu cheguei nas 5h30, já pra não pegar ninguém acordado, né? Cheguei, tava todo mundo acordado. Fingi que não era comigo, entrei pra dentro do meu quarto. E aí foram entrando um por um. E eu lembro que falou assim, Lucas, a gente vai te internar. A mãe não consegue dormir mais, ninguém sabe onde você tá, você some, você não dá satisfação pra ninguém. Nós vamos te internar, não tem mais jeito. Falei, quer saber uma coisa? Não preciso de vocês. Tô pegando minhas coisas, tô indo embora. Peguei um trouxinho de roupa, coloquei dentro do carro e fui abrir o portão pra ir embora. Porque eu fui abrir o portão pra ir embora, meu irmão tocou no meu braço. E esse irmão meu também, no dia que meu pai morreu, declarou ateu também. Esse irmão meu tocou no meu braço e falou, Lucas, pensa o que você tá fazendo, cara. Tua família te ama e quer o teu bem. E ali eu senti um toque diferente. Algo falou comigo ali. Eu falei, não, eu quero ajuda. E aí no que eu falei que queria ajuda, ele falou, não, você vai pro psicólogo? Eu falei, não. Você vai pro psiquiatra? Eu falei, não vou pra casa de recuperação. Mas pra onde você vai? Eles tinham conseguido Presidente Prudente, que é a minha cidade natal, Campo Grande, Cuiabá e Alto Taquari. As 3 primeiras eram clínicas católicas. Eu nem sabia disso, eles nem falaram que era nada de igreja, porque senão eu não iria, né? E essa última, em Alto Taquari, era uma igreja batista. E eu também não sabia, né? Eu falei, não, vou lá pra Alto Taquari. Falei, Alto Taquari? Falei, falou, por quê? Eu falei, não sei, alguma coisa falou comigo que era minha pra Alto Taquari. Hoje eu sei que, lógico, era Deus guiando os meus passos, o Espírito Santo me trazendo, né? E aí eu decidi ir. Isso foi, acho que na sexta, no sábado, no domingo mesmo eu saí de manhã. E fui pra Alto Taquari. E o meu combinado foi assim, eu vou lá pra ficar um mês. Lá era aberto. Né? Você decidiu ir embora, você ia embora. Você não era obrigado a nada, não dava remédio, nada disso. O remédio lá era a palavra. Não tinha nada de psiquiatra, nada disso. O remédio era a palavra de Deus, os devocionais, a oração, ministração da palavra. E aí eu cheguei lá, a hora que eu cheguei lá, Deus preparou tanto lugar, tanto que a igreja, que era a igreja mesmo, estava em obras. Então eles estavam num barracão. Eu cheguei, olhei aquele barracão, entrei pra dentro do barracão. Eles começaram a ler um monte de regra. Tinham 50 coisas que eu não podia fazer. A regra era tudo, eu só não podia fazer nada. Aí de repente eles leram, não pode fumar cigarro. Eu falei, tô indo embora. Eu não vim aqui parar de fumar cigarro, vim aqui parar de cheirar cocaína, não vim parar de fumar cigarro. Tô indo embora. Até que luta vai, luta vem, e eu decidi ficar. Porque lá era aberto, se eu quisesse ir embora, eu ia embora, né? Aí decidi ficar. Primeiro dia eu fiquei lá no domingo, dia 1º de dezembro de 2013 eu cheguei lá. E aí eu cheguei lá, fiquei lá, dormi o primeiro dia no domingo, um rapaz ficou lá comigo lá, não foi pro culto, que eles tinham pro culto todo domingo pra igreja, né? Era 8 km da cidade lá, a chácara, era uma chácara, né? E aí no que eu cheguei lá, a primeira semana eles começaram a colocar a rotina, então de manhã era um devocional, aí ia pra laboterapia, rastelar, cuidar do porco, da galinha, era uma fazenda, a gente mantinha o cuidado da fazenda ali, da chácara, né? E aí de tarde o devocional, de noite o devocional, era só louvor, oração, Bíblia. Eu falei, nossa, esse povo é doido. A primeira coisa que eu pensei, esse povo é doido, lavagem cerebral tá acontecendo nesse lugar. E aí eu lembro que um dia eu tava lá numa reunião de oração. Eu lembro que até na época eles tinham cultura lá de orar em línguas, eles começaram a orar em línguas, eu já abri o olho, já falei, a hora que esse cara vir pro meu rumo, eu vou dar uma na boca dele. Ele começou a andar assim, pular, falei, o que esse cara tá fazendo, né? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? E aí eu peguei, eu olhei que achei meio esquisito aquele trem, falei, não sei o que é isso. E aí ele teve a infelicidade de, em uma oração que ele estava fazendo, ele falou algo sobre imagem, de catolicismo, tudo isso. Minha família é católica,
Falei, pronto, vou defender a honra da família e vou embora daqui como um herói. Falei, ó, você falou, acabou, né, o negócio tudo, eu chamei ele no canto, falei, ó, você falou isso de imagem, disso, minha família é católica, eu sou católico, eu não concordo, e tarará, tarará, eu vou embora. Pode ligar pra minha família amanhã. Ele quis argumentar uma coisa, eu falei, não quero ouvir, eu vou embora amanhã. E aí chegou o outro dia, ele foi trabalhar, ele dormia lá com a gente, chegou outro monitor e contou o testemunho dele de vida pra mim, me chamou no quartinho dos monitores lá que dormiam lá, né? Ele já tinha passado mais de 20 de internação. Hoje esse homem é até pastor lá, o Huberson, um abraço, o Huberson, um homem de Deus, já tem mais de 15 anos que está limpo aí, passou mais de 20, 30 internação. Aí continua trabalhando lá na... continuou lá na obra. Hoje ele é pastor lá nessa igreja onde ele se recuperou lá. E aí ele contou o testemunho dele de vida para mim, eu entrei calado, saí calado. E tô esperando minha família vir. Ele achou que eu fiquei calado, eu ia ficar. Aí foi passando 2, 3 dias, nada da minha família chegar, Eu falei, gente, esse povo me esqueceu aqui, eu vou ter que ir embora a pé daqui, não é possível. E aí, no primeiro sábado do mês, o culto dos homens era lá nessa chácara. Então vinha todos os homens da igreja lá para a chácara fazer o culto dos homens lá. E aí teve o culto dos homens, eles abriram, pedido de oração, agradecimento, alguém quiser falar alguma coisa. Abriram, fizeram uma roda. Eu lembro que foi chegando em mim e eu falei, dê jeito para eles. Falei, olha, eu não queria estar aqui. Eu não gosto de nenhum de vocês aqui. Só que tem algo aqui que me chamou a atenção e eu queria entender. Parece que eu olho no olhar de cada um e eu percebo que eles me amam. E eu não consigo entender que amor é esse. Eu queria entender que amor é esse. E aí eu terminei de falar, passou a vez, um rapaz olhou para mim e falou, o amor que você está vendo aqui é uma expressão do amor de Deus. Você está aqui para conhecer o amor de Deus. E eu ouvi calado, pensei comigo, falei, pode ser, eu não conheço Deus, né? Ou eu conheço, é o cara que matou meu pai, né? E aí ali, acabou a oração, eles fizeram, e eu saí. A hora que eu saí, pisei o pé para fora daquele barracão. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. Não foi sobre um pastor ministrando, alguém lendo uma Bíblia, um louvor. Eu ouvi a própria voz de Deus falando comigo audivelmente naquele dia. Onde ele falou bem assim, filho, você lembra aquele dia no carro? Cara, eu fechei meu olho, eu vi eu naquele carro fazendo aquela oração que eu contei. Você está aqui porque você me pediu. Você está aqui para me conhecer. E ali eu comecei a chorar copiosamente, porque eu falei, ele é real. Não é uma religião, não é um hino à missa, um hino culto. Ele é real e ele se relaciona, ele fala comigo. Amém. Aí ali ele começou a falar comigo e eu comecei a ter várias experiências lá dentro de conversão. E eu comecei a entender que eu não estava ali para ser liberto da droga. Eu estava ali para conhecer o meu pai. Eu estava ali para aprender a ser filho. Então isso mudou a minha estadia lá dentro. E só para adiantar um pouco, eu fiquei lá. Lá o tratamento era 6 meses. E eu fui tendo experiência com Deus, fui ficando. E aí eu lembro que eu falei para ele, Deus, eu não vou pedir para sair daqui enquanto você não falar. Porque eu entendi que 1 minuto fora da sua presença muda a minha vida inteira. E eu quero caminhar debaixo da obediência, debaixo da tua presença. E eu fiquei, deu 6 meses, 7 meses, nada, falei, pronto, vamos orar aqui. Já tinha umas 3 pessoas que saíam, todo mundo com 6 meses, o tempo era 6 meses, deu 7 meses, 8 meses e nada, eu saí de lá. Aí deu um final de semana, eles me chamaram na casa dos monitores lá, a pastora, os obreiros, tudo lá. Falou, Lucas, a gente estava orando e a gente sente Deus que se você quiser sair esse final de semana, você está pronto para sair. Eu falei, tá, a gente orou, foi muito bonito, tudo. E aí eu fui sair. Na hora que eu olhei no calendário, era dia 10/8/2014, num domingo, dia dos pais. Era o dia que Deus preparou para mim sair de lá. E num dia que foi um dia sempre tão difícil para minha família, eu vi minha família inteira reunida dentro da igreja. E eu lembro que eu dei o testemunho lá na frente, contei um pouco do meu testemunho. E eu falei, eu entrei aqui sem um pai, mas eu saio com um pai para toda a eternidade. E glorifiquei, dei o meu primeiro feliz dia dos pais ao meu pai. E não bastando sendo coincidência ou não, para Deus testificar mais uma vez no meu coração, quando a irmã, minha mãe deixou eu lá, a irmã chegou para minha mãe e falou, mãe, você vai receber um novo homem aqui. Ele vai nascer de novo nesse lugar. Quando eu saí de lá, minha mãe falou, Lucas, a irmã me falou isso. E sabe quanto tempo você ficou nesse lugar? 8 meses, 10 dias. O mesmo tempo que você ficou na minha barriga de gestação. Então assim, Deus preparou tudo nos mínimos detalhes para confirmar para mim tudo que ele já estava fazendo e vem feito até hoje. E essa é um pouquinho, bem resumida, a minha história de conversão. Aí vão 10 anos mais para frente, mas no meu momento, meu primeiro encontro com Cristo. Mas é muito precioso, né? Então eu não tenho dúvida de quem está nos assistindo aí, né? Especialmente aqueles que vão ser alcançados, né? Ou que está com você compartilhando, tá? É importante que você compartilhe, com certeza. porque se você compartilhar, né, vai
aparecer lá para uma pessoa que está precisando de ouvir um testemunho desse. De repente você já é cristão, você já tem uma experiência com Jesus, você não está precisando, mas tem outra pessoa que está precisando. E se você compartilhar, né, esse nosso episódio aqui, essa nossa conversa, certamente vai chegar para um que estava na mesma condição, né, do Lucas, na mesma condição do Felipe, que precisam de Jesus, precisam ter uma experiência com Jesus, né? E aí? O dele é pior, tá? Na realidade, todos nós somos miseráveis, né? A grande verdade é que a gente olha assim, mas todo homem é miserável e precisa da graça do Senhor, né? Verdade. E a gente mede às vezes por atos exteriores, mas às vezes o interior do homem é pior do que o exterior, né? E é ali no interior que está o pior. É por isso que Deus fala que vê o coração, né? Vê o coração. Na verdade, depois que a gente tem pessoas que maqueiam, como você ficou maquiando o tempo todo, tentando. Eu tô dominando, estou sob controle, mas lá dentro a gente sabe que está cheio do mal, do ódio, da inveja, do rancor, da mágoa, né? Tem todo bonitinho, toda uma vida, né? Até exterior. Mas interiormente está precisando do encontro pessoal com Jesus, que muda e transforma a vida. Na verdade, depois que a gente tem o contato com a droga, né? Cara, a droga, depois que a gente sai disso e começa a olhar para esses pecados internos, assim, a droga fica sendo pequena, detalhe, né? A cereja do bolo, a ponta do iceberg. É o menor, fica sendo pequena, cara. É o menor. Porque na realidade ela é uma revelação daquilo que está dentro, né? Ela não é a causa, ela é uma consequência, né? E às vezes a gente dá, assim, lógico que a gente sabe todo o processo, né? O quanto a família sofreu e tal, mas eu falo, cara, glória a Deus pelo Senhor ter me permitido passar por isso, que hoje com 27 anos eu tenho o Espírito Santo fazendo a obra em mim, né? Continuando a obra em mim. Amém. Que eu não teria se eu tivesse na mornidão espiritual, né? Desde da época que eu tinha lá atrás. Então... E é interessante a gente compartilhar isso, até porque muitos que estão nos assistindo são jovens cristãos. Sim. E infelizmente hoje dentro da igreja nós temos muitos jovens, muitas pessoas que estão, né? E às vezes essa ideia, essa falsa sensação de que você está no controle, sim, mas está sendo num vício, né? Ou da bebida, mesmo que não seja droga, mas um outro tipo de vício, e que precisam de uma libertação, né? Entender esse vazio, né? E que você não está no controle, e que isso vai te levando para outras coisas, porque o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Mas você presta sob controle, que é uma coisinha, aí depois você vai cedendo. Você nunca vai para cocaína se antes você não passou pela... Sempre começa um degrauzinho menor, né? Pela bebida. Começa com um cigarrinho, depois outra. Eu sempre falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, não tem nada a ver. Exatamente. Cara, o nada a ver tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. Quantas vezes eu já fui alertado, eu lembro minha mãe falava, não anda com esse tipo de gente, não sei o que, não tem nada a ver isso. Não sei o que. Tinha tudo a ver isso, né? A gente ignorou uma coisa que eu percebi, né? Em vocês, né, e a própria ciência e as próprias pessoas que estudam nesta área e trabalham na questão da recuperação, sabem da importância da família. Sim, verdade. Tanto o Felipe como o Lucas, a gente percebeu que a família teve um papel muito importante, porque tem famílias também que abandonam, né? Sim. Tem famílias que abandonam, tem famílias que abrem mão, e é importante que a família esteja do lado, é importante que a família, né, chegue junto. Sim. E louva a Deus, né, pela vida da família de vocês, né? Elas tiveram um papel muito preponderante nessa questão de amparar, de cuidar de vocês, né? E até porque a gente perde um pouco a noção do certo e errado, sabe, nessas situações. Cara, quantas vezes eu já cheguei, né, ruim em casa e bêbado e tal, e eu achava que tava normal isso, sabe? Eu olhava pra mim e falava, não, isso aí tá... O errado ainda era ele. Né? O errado era o povo ainda que vinha brigar comigo, cara. E hoje eu olho pra aquela situação e falo, meu Deus, mano, minha família aguentou. É verdade. Minha família teve paciência comigo, hein, cara, porque que situação que eu me colocava, né? Mas isso dá até hoje principalmente pro Lucas, né? Porque ele lida com essa situação diariamente lá no restaurante.
da munição, misericórdia, sabe? Porque a gente sabe o que se passa, né, nessa situação. Então, hoje vocês têm muito mais elementos para trabalhar com essas pessoas, porque vocês passaram, vocês sabem, né? Exatamente. Então, hoje lá no restaurante, por exemplo, quantidade de pessoas que não passam com essas mesmas dificuldades, pessoas até que a família abandonou, entendeu? E encontram lá. Hoje tá morando 7 caras lá, né? Junto com ele. Então, pessoas que, a família agora, né, retoma a confiança e tal, mas é difícil, cara. Você não tiver a família nesse ambiente, nesse processo, fica mais difícil ainda. Fica muito mais complicado. Mais complicado. É muito importante a família estar no apoio. E essa questão um dos mais... vocês podem, aí eu quero ouvir de vocês se tiverem a experiência, né? Acho que é o ambiente, né? O ambiente, quando você volta, que vocês tiverem a experiência de ir para casa de recuperação, vocês voltarem, ao voltar para casa, né? Voltar para a mesma cidade, para o mesmo ambiente, é uma luta muito grande, né? Porque vocês, essa questão do ambiente, como você falou, você saiu aquele dia, já tinham lá na porta, né, esperando, né? Na hora, né? Então, assim, esse é um grande desafio, né? Ter que mudar e readaptar e... Eu costumo dizer Partilha um pouquinho conosco como é que é essa batalha aí. Pra minha vida, de fato, ser transformado. Por exemplo, eu saí da casa de recuperação tem 10 anos, vai fazer esse ano. Mas eu decidi viver para Cristo, tem uns 3 anos. Porque eu entendi que havia uma diferença. O Lucas queria ser liberto da droga, mas não queria viver para Cristo. Porque ser liberto da droga é a primeira renúncia que eu teria que fazer, a mais óbvia. Só que daí eu teria que permitir Deus tratar o meu caráter, na prostituição, tantas coisas que viriam depois da droga. Eu sempre costumo falar para os meninos assim, cara, ninguém que está na droga quer continuar na droga. Só que ele não quer viver para Deus. Ele quer usar Deus para libertar ele da droga e ele viver do jeito que ele quer. Então o Lucas, eu percebo o que mudou na minha vida, que eu de fato consegui, foi isso que eu falei, eu me entreguei para Deus e decidi viver para Deus. E aí entra tudo isso que você falou. Eu não tenho ciclo de amizade com aquelas pessoas que eu me envolvia, e ninguém tem meu telefone, eu não vou atrás, eu não converso. Lógico, como um bom cristão, se as pessoas virem a mim porque estão vendo algo diferente e querem minha ajuda, eu vou estar com os braços abertos para estender minha ajuda. Mas ir ao ambiente deles, frequentar, ter os mesmos diálogos, as mesmas conversas, a gente tem que mudar tudo. E isso é difícil porque eu vivi 15 anos da minha vida nesse ciclo de amizade. Então eu tive que refazer todo esse ciclo de amizade. Né? Então assim, tem que ter pessoas próximas de você que amem Jesus tanto quanto você ama e mais possível ainda. Porque essas pessoas no meu dia mal, elas vão me impulsionar e me trazer a realidade do que Cristo tem para mim. Então a gente tem que mudar justamente o que você falou. É a geografia, o ciclo de amizade, tudo. É uma mudança radical. E é interessante ver também que a conversão, para cada um, ela é de uma forma diferente, né? Exatamente. A conversão, ela nunca vai... Pode até ser que seja igual. Vou pegar ministração na internet igual o Felipe fez, ou vou, né, pegar ir para a casa de recuperação e, né, longe daqui e ser... Cara, pode até ser parecido, mas nunca vai ser igual o momento da conversão ali. Só que ela precisa ser buscada, né? Ela precisa ser buscada. Acontecer, né? Ela precisa acontecer. Porque é um novo nascimento. Quem não nascer de novo não vai vencer, né? Não adianta. Não vai vencer. Então é preciso buscar, e ela é possível. É possível. Né? Sim. E esse é o plano de Deus para libertar o homem. Né? Não só quem teve as experiências que vocês tiveram, mas de tantos outros males que estão na vida do ser humano. Né? E ele é necessário até para isso, né? Com certeza, com certeza. Não é da gente mesmo, e ele é suficiente, e até para a gente poder converter o coração a ele é extremamente necessário. Isso. Só que eu vejo nessa parte, né, da volta, o que a gente mais precisa ter cuidado é com o dia mal. O dia mal era... Ninguém cai na praia, não se iludir de que, né, você pode descuidar aqui ou acolá. Não, né? Cara, e tá sempre atento, né? Ser prudente como a serpente. Exatamente. Né? A gente precisa tá sempre atento aos sinais que a gente
que a gente tinha antes de uma queda, por exemplo. Eu sei que quando eu começo a ver muito vídeo no celular, a ficar muito distraído, cara, isso vai me levar a um lugar que eu não gostaria. Entendeu? Alguma queda, um erro, algum pecado. Então, eu evito ao máximo. Tá policiando. Sim. Sempre atento, sempre alerta, porque eu sei onde isso pode me levar. Entendeu? E lógico, no nosso caso, é uma queda brusca, né? De tobogã, né? É evidente, né? Se a gente descuidar, cara, fica muito claro que a gente tá caído, né? Só que isso acontece para todo mundo. Né? Eu vejo, cara, muita gente distraída, com tantas coisas e tal. A rede social tá aí para poder provar isso, né? Fica 2 horas, 4 horas, 5 horas vendo reels de comédia, de tanto. E aí, cara, é muito fácil pra pessoa deslizar e imitar esses camaradas, né? As ideias que estão sendo passadas, né? Mas aí daí nasceu. Fala um pouquinho sobre o podcast de vocês, né? Como nasceu aí essa ideia. Compartilha com a gente aí também, para quem está nos assistindo. Quem vai lá, e se inscrever no canal deles, né? Ele vai falar um pouquinho sobre a ideia, qual o propósito, né? Como é que nasceu no coração de vocês. Hoje é um ministério que vocês têm abraçado como ministério, né? Estão trabalhando nessa área, né? É um trabalho de vocês na área da propagação do evangelho, contando essas experiências. Eles levam lá, né? Eu tive a oportunidade de ir lá no podcast e também tem essa ideia de compartilhar. Eles compartilham também, tem sido muito bom. Extremamente abençoados com essa ideia. Você ainda assista, que foi bem. Então fala um pouquinho do podcast de vocês aí para nós. Cara, como é que nasceu a ideia, como é que foi? Porque eu entendo. Uma vez eu li um livro, chama Deus te fez de propósito. Né? E esse livro, ele dá uma definição de propósito, né? Que é o que muita gente procura. Cara, eu acho que geralmente quem se converte, assim, a primeira coisa que ele quer fazer é um trabalho, né? Uma coisa na igreja e tal, aquele fogo, chamado e tal. E ele dá uma definição de propósito muito bacana. Ele fala que propósito é a soma do chamado mais a missão. E aí ele dá a definição de cada um. Por exemplo, o chamado, a primeira vez que aparece na Bíblia é Deus chamando Adão quando ele peca. Né? Ali ele chama Adão ao voltar para a posição original. Então o chamado é intrínseco para todos. O chamado a retornar para o lugar original, né? De filhos amados pelo Pai. Então esse chamado é o primeiro que a gente deve buscar. E aí depois vem a missão. E para você descobrir a sua missão, isso é particular de cada um, ele dava algumas perguntas que me levou a poder pensar em algo que foi intrínseco da minha conversão, que foi as redes sociais. Então, por exemplo, quando uma das perguntas era o que você faz de bom? E eu sempre fui bom em me comunicar, era sempre eu, o cara que ia apresentar os trabalhos, sabe? Nos grupos de trabalho da escola, tinha o cara que fazia, tinha o que escrevia e tinha eu que apresentava. Né? Por estar sempre ali na loja e era um comércio, cara, todo mundo, né? Tinha sempre que o Felipe sempre foi aquele cara mais pra frente e tal. Até na escola eu tinha amizade com todo mundo, eu nunca tive problema com ninguém, cara. Até nesses ambientes, né, que é normal ter brigas, né, e tal, por mulher e não sei o que, disputa, né? Cara, eu nunca tive problema com ninguém, sabe? Nunca tive problema com ninguém. Então, eu comecei a olhar para minha história, né? E o que o Espírito Santo tinha feito na minha vida desde quando eu era criança. E cara, isso é um dom que é do Espírito em mim e eu preciso utilizar. E aí, quando eu retornei lá da Casa de Recuperação de São Paulo e tal, a igreja a qual eu frequentava, ela me colocou como líder de jovens. E aí eu olhando para a necessidade dos jovens naquela época,
eu falei, cara, não tem não tem nada aqui na nossa cidade, não tinha muito conhecimento ainda, né? Mas não tem nada aqui na nossa cidade próximo de mim que converse com essas pessoas, converse com esse público de forma clara, né? Com o evangelho mesmo sendo pregado, porque, querendo ou não, o ambiente que a gente estava era um ambiente que focava mais nas pessoas, né, mais velhas e tal. E eu falei, cara, a gente precisa começar um trabalho. E eu comecei a pensar nisso. Eu sempre tive um problema que é a procrastinação, sabe? Sempre fui um cara que nunca não era muito bom eu era muito bom de planejar, mas nunca fui bom de tirar as coisas do papel. Executar, né? De executar, de tirar as coisas do papel. E aí eu sempre fui muito amigo do pastor Rodolfo. E eu já tinha tudo pronto. O Instagram pronto, já tinha a logo pronta, sabe? Tudo o Senhor já tinha me dado, assim, o nome, Fundamentos, né? Que era justamente essa... cara, a gente precisa retornar aos fundamentos do Evangelho, né? Parar de florear tantas coisas e focar naquilo que é base mesmo, né? Que é o essencial. Que é o essencial. A gente precisa de, né, mais pessoas apaixonadas por essa verdade essencial. E aí o pastor Rodolfo, junto com o Lucas, falou, cara, já que você tem essa dificuldade de execução, mas você já tem tudo pronto, eu vou dar o start, a gente vai dar o start aqui. E mesmo eu em outra igreja, eles assumiram como deles o projeto, assim. E aí bancaram financeiramente, me ajudaram na parte de tirar isso do papel. Né? A gente começou com uma ideia, era para ser eu, o Lucas e o pastor Rodolfo falando sobre diversos assuntos, né? Uhum. Aí num dia o pastor Rodolfo não pôde ir, a gente falou, vamos chamar o Maicon, que também é pastor lá da Batista Éden, né? Uhum. E aí, cara, foi tão bom assim o ambiente, trocando ideia, né? Testemunho e tal. Aí o pastor Rodolfo falou, cara, quer saber, no próximo eu já não vou, vocês tocam e vai fazer com os pastores da cidade. E aí a gente começou a fazer com os pastores. Uhum. No início, a gente teve uma certa resistência, mas não por conta dos pastores e das lideranças, mas por conta nossa mesmo, sabe? Pelo menos eu tive, não sei se o Lucas compartilha disso, mas... Tem 40 episódios que eu tô lutando pela minha existência. Na verdade, Deus tratou nele essa parte da comunhão, cara. O Lucas teve episódio, até os 15, 16, ele ficava louco pra desistir, assim, falar que não queria mais, sabe? Porque ele teve um episódio de 1h30, mais ou menos, que ele não falou uma palavra. Eu estava meditando e aprendendo. Não falou uma palavra. Mas você vê, hoje ele já tá hoje... Não. Obrigado por insistir. Não, se você pegar o Lucas do primeiro podcast até o último, cara, você vai ver uma evolução igual o Paulo de Gálatas a Timóteo, assim. Quando comecei, eu também cheguei lá, não deixei você falar. Precisava só dar um start, né? Não, embora. Então, o Fundamentos, que é o canal em si, né? Por que ele foi criado? A nossa o versículo na qual a gente se baseia assim é Romanos 12:2, que é a renovação da mente, né? Isso. Até o símbolo nosso é justamente isso, é uma cruz incrustada no cérebro, né? Então é a renovação da mente. Só que ele algo que mexeu muito no meu coração também foi João 17, a oração sacerdotal de Jesus, onde ele pede a unidade do corpo. Então, esse lugar onde a gente fala, onde a gente trata das bases, dos fundamentos do Evangelho, mesmo com divergências teológicas, né, e tal, que às vezes, muitas das vezes nos afastam mais do que nos une, devia ser totalmente o contrário, né? Aquilo que, você compartilha, a gente tá ali, né? A gente precisa compartilhar. Então, o Fundamentos nasceu disso, nasceu de uma comunhão que a gente sentava, a gente ia para a igreja lá à tarde
E a gente ficava tomando tereré e conversando. E viajando numas coisas muito loucas do evangelho, fazendo umas... chega a beirar a heresia, assim. Não pode nem falar aqui não, velho. Não pode nem soltar assim nas redes sociais, sabe? Porque senão virou. pega o cortezinho e detona nós. Mas a gente sentava e ficava falando da palavra e conversando. E aí o pastor, cara, a gente precisava fazer um podcast disso aqui e a gente começar a falar, né? E aí foi nessa hora que eu falei, cara, já tem tudo pronto, a gente só precisa tirar do papel. Então foi algo que fluiu, assim, sabe? Não foi algo forçado. Então a gente começou lá na igreja mesmo, aí depois a gente improvisou lá na loja da família, aí depois a gente já achou um espaço, né, pra gente poder compartilhar que foi onde você foi. Ela tá muito chique lá, muito chique. E aí a gente tá caminhando, sabe? Não é algo... a nossa pretensão, assim, não é estourar, né? Porque justamente a nossa pretensão, pode ser que aconteça, pode ser que não, mas a nossa pretensão é ver vidas transformadas e renovar a mente, né? Levar o evangelho. Pregar, anunciar, falar com a galera jovem, falar com a galera madura. É, né? Isso aí. Mas especialmente eu acho que esse foco de vocês de trazer um podcast que fale com essa galera é muito importante, né? Assim, então você que está nos assistindo aí, ó, visita o canal lá, né? Eles já estão aí com 41 episódios já, né? Então você já tem uma gana lá de muito material para você navegar aí, né? Dia 3 de outubro a gente faz um ano. Faz um ano já. Né? Faz um ano. Nós já vamos... Essa é a nossa segunda temporada. Só que a gente não grava semanalmente como vocês. Vocês gravam semanalmente, né? Semanalmente, sabe? Todo sábado, né? Todo sábado. Então, de parabéns. A gente tá indo mais devagar. E assim, é renúncia mesmo, porque a gente tem... Por exemplo, eu trabalho na empresa, né? O Lucas também tem as atribuições diárias e tal. Tem as atribuições na igreja, que ele é líder e tal. Mas mesmo assim... É algo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, que a gente tem... Só focando aqui, então hoje o Lucas, ele deu, na sua palavra, o Lucas hoje está como obreiro, né, lá da igreja, né? Tempo integral. Hoje, na verdade, assim, quando eu saí, que eu pedi a conta do meu serviço, eu não fui direto para obreiro, né? Eu fui lá para a escola, o chamado. E aí, eu entrei lá e fui lavar banheiro. Eu lavava o banheiro do restaurante comunitário lá. A escola, o chamado, só... Basicamente, para explicar, a escola chamada é o quê? Tem a casa de recuperação, resgate vidas. Quando o pessoal vai para a casa de recuperação, eles estão finalizando o tratamento deles, o pastor está orando e dá a oportunidade deles voltarem para a igreja. A igreja tem 3 quartos lá em cima, né? Onde funciona um restaurante comunitário. E aí ele vai para a escola chamada. É a escola chamada que faz funcionar o restaurante comunitário. Nós que cozinhamos, nós que lavamos, nós que pregamos, nós que fazemos funcionar lá. E aí ele termina o tratamento dele lá. Eu fui direto para a escola chamada. Aí eu fiquei na escola chamada. Comecei lavando banheiro, fiquei um mês e meio lavando banheiro. Aí fui promovido a cozinheiro. As disciplinas eram lavar panela. E assim, na escola chamada, das 8 às 11 da manhã, o período de espiritualidade, a gente lê e resume 16 capítulos da Bíblia todos os dias. Que maravilha. De segunda a sexta, 16 capítulos da Bíblia resumido. Fora tem uns períodos de oração, das 3 às 4, das 6 às 7. Tem as suas práticas espirituais obrigatórias que você tem que fazer. Tem as regras da casa, né? Então eu fiquei um tempo no banheiro, fui pra cozinha, fiquei um tempo na cozinha. Com 3 meses e meio que eu tava lá, os pastores chegou em mim, o pastor Elias, o pastor Rodolfo, me deram a oportunidade e me deram a moto da igreja para mim ser obreiro na casa de recuperação. Que maravilha. Aí eu comecei a ser obreiro na casa de recuperação, onde eu ia, era 2 casas de recuperação na época, hoje nós estamos só com uma masculina. Então eu ia cada dia em uma. E eu dava um devocional com o pessoal, um estudo com o pessoal, ouvia eles, contava minhas experiências, mostrava as minhas cicatrizes, as minhas feridas, e ia compartilhando e ajudando o pessoal lá, né? Aí fui para coordenador da casa de recuperação, aí eu comecei como coordenador do restaurante comunitário também. E aí, agora, hoje, eu tô só como do restaurante comunitário. E aí, começo do ano agora, eu comecei a entrar num outro nível de viver pela fé. Porque esse dia eu vivia pela fé para depender do desodorante, do shampoo. Aí um dia o pastor chegou em mim e falou: Lucas, eu quero que você decida se você quer crescer, viver, porque viver pela fé você tem que crescer cada dia, né? Então, chegou a hora, ou você decide, ou você volta a trabalhar, você não vive dessa forma,
ou você assume responsabilidades aqui e você vai tocar o restaurante comunitário. De pagar a conta agora. De ir atrás de oferta, de postar vídeo. Cara, isso foi uma dificuldade pra mim. Porque uma coisa é você depender de um shampoo, de um condicionador. Outra coisa é você sustentar e manter o lugar. E eu sempre fui muito retraído com as minhas redes sociais, de postar vídeo, de falar. Então eu tinha que quebrar muito isso dentro de mim. E aí começo do ano, agora janeiro, eu assumi essa responsabilidade. E aí já tem 2 anos, agora, em agosto, agora fez 2 anos que eu tô na Batista Ed, que eu moro lá, na Escola Chamada, e sou coordenador lá do restaurante, sou líder de célula lá, que é uma igreja que funciona em células. E aí, então, você sobrevive das ofertas que são Isso. direcionadas ao missionário, ao trabalho missionário. Isso. Então tá aí, quem está nos assistindo, ó, tá aí um missionário, um homem que Deus, né, redimiu, Deus salvou, Amém. acabou de compartilhar conosco aqui sua história. Então vai investir na vida desse homem. Então Amém. depois você Senhor, passa, multiplique na sua depois vida. você passa lá e a gente coloca também. A gente pode publicar lá quem quiser fazer uma oferta, né, para o trabalho lá, para a casa de recuperação, Amém. para o trabalho. Amém. A gente Vou deixa deixar lá lá. no nosso link, você deixa com a gente coloca lá. Quem está nos assistindo, depois quem for assistir, quiser fazer uma oferta e abençoar o ministério, né? E hoje você está se dedicando a essa obra de ajudar pessoas, né, que estão na mesma condição que você esteve um dia, né? Sim. E você é um instrumento de Deus para mostrar, olha, Amém. há esperança, né? A E eu esperança. sou a realidade dessa esperança, né? Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, né? É verdade. É maravilha, né? Eu lembro assim, o dia que o senhor me chamou, como eu contei meu testemunho, quando eu conheci ele falou assim, filho, quando você me conheceu, eu fui tua última escolha. Você tentou tudo, cara. E aí você não conseguiu preencher esse vazio, aí você me encontrou. E eu aceitei ser tua última escolha. Só que agora, se você quiser viver pra mim, eu tenho que ser tua única escolha. Então chegou a hora de você largar a mão do seu serviço, sua faculdade e vir viver pra mim. Então isso me impulsionou, eu falei, cara, aqui é o ponto de decisão minha. Ou eu decido viver pra Deus, porque eu sentia Deus me chamando pra aquilo ali mesmo. Né? Um ponto de decisão difícil, porque na época eu tava, digamos assim, eu não ganhava assim exacerbadamente bem, mas era o meu salário financeiro mais alto que eu chegar na minha vida. Morava sozinho há quase 10 anos, na minha faculdade, uma bolsa de 100%, eu ia me formar e ser coordenador. Mas eu sempre diz assim, eu tinha tudo, mas eu não tinha nada, porque eu não tinha a paz que excede todo entendimento. Eu lembro o dia que eu tava lavando o banheiro e eu tava tocando a música, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. E eu tava na beirada de um vaso, limpando o vaso. E cantando aquilo, chorando, com a felicidade e alegria que eu tava no centro da vontade de Deus. Eu acho que não tem nada mais gratificante para a vida de um homem, de uma mulher de Deus, que você ter a certeza que você está no centro da vontade de Deus. Verdade. Então, hoje eu me movo nessa direção, para estar no centro da vontade de Deus, ainda que seja na beirada de um vaso lavando ele. Ali é o melhor lugar que a gente pode estar, né? Verdade. E é isso que nos sustenta, né, mano? No dia mal, no cansaço. Porque quando a gente vai... o dia tem só 24 horas, né? Não tem como passar disso. Mas, às vezes, a gente está com atividades e tarefas e tal, mas o que nos sustenta mesmo é ter essa convicção de que a gente está no... E não perder essa comunhão com o Senhor. Não. Né? Nós temos que lutar, e sabe que é uma luta, né? Sim, com certeza. Porque nós temos um adversário. E ele, todas as artimanhas, todos os ardis, todos os instrumentos que ele puder usar, ele vai procurar, né, utilizar para nos afastar dessa comunhão com Deus, que dá o verdadeiro sentido e que nos fortalece para a gente poder enfrentar, né, os dias maus que você citou, né, que todos nós temos. Né, Exatamente. E esses dias maus, né, nós precisamos da força dele. E aí nós podemos ver o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e Ele está comigo, né? De Está nada comigo. nós Mas muito temos bom, falta. né? Nosso horário aí já está ok, já está, rapaz. 1 hora. Já? A introdução mais os 5, 6. Isso. Então, mas nós queremos agradecer, né, vocês e pela presença. Eu tenho certeza que quem, né, está nos assistindo foram edificados e nós contamos com você. Olha, compartilhe. Esse testemunho é importante para que tantos outros jovens possam... Estão lá na internet, até olhando uma coisa que não deve, de repente o
o Instagram, o YouTube, vai lá, né, e joga esse vídeo aqui, esse vídeo pode ser um Se vídeo for predestinado, então... E se for predestinado, se não for também, vai ouvir. A justiça vai ser feita. Se não for também, vai ouvir. Se não for também, vai ouvir do mesmo jeito. E é por meio da palavra que vão ser chamadas. E essas experiências, né, que são gotas de sabedoria, que é justamente a proposta do nosso podcast, é levar gotas de sabedoria. Amém. O que nós acabamos de ver aqui foi gotas de sabedoria, né? Sim. Deus deu a vocês a verdadeira sabedoria, o verdadeiro sentido da vida, né? Trazendo vocês para perto dele, e hoje com certeza vocês são felizes, né? Não tenho dúvida disso, a gente percebe, né, pela alegria de vocês, pelo desejo que vocês têm também de levar a palavra, né, do Senhor para tantas outras vidas. Nós louvamos a Deus pelo fundamental, né, e pelo projeto de vocês, que Deus continue derramando graça e sabedoria sobre vocês. Amém. Tá? Amém. Muito bom, né? E deixa uma palavra então, uma palavra final aí, né? Vocês querem deixar um versículo bíblico, uma palavra final para aqueles que estão nos assistindo aí, estão conosco aí para a gente. Acho que uma das coisas que mudou dentro de mim, e eu creio que do Lucas também, é a questão da identidade, né? Isso era algo... depois que a gente começa a entender, isso vai se tornando palpável, assim, né? O quanto a falta de identidade ela era prejudicial a nós. Uhum. Porque a gente ficava tentando se encaixar em vários lugares, né? Eu ficava tentando me encaixar em vários lugares. E a identidade, ela tá em você descobrir duas coisas fundamentais: de onde eu vim e para onde eu vou. Qual que é o meu destino? Uhum. Né? E a gente sabe que nós viemos de Deus e vamos para Ele. E vamos voltar para Ele. Então, quando a gente tem essa certeza, que, lógico, é só o Espírito que dá ao nosso coração, né? Essa fé salvífica, essa fé verdadeira, cara, tudo passa a perder o valor, assim como aconteceu com Paulo. Uhum. Então, tudo que antes para mim era muito valioso, né, o sucesso, eu tinha isso muito em mim, né? Eu precisava ser melhor, eu precisava ser isso, eu precisava ser aquilo, pá, eu queria, né, minha produtividade, papapá, e acabei me enterrando num lugar que, né, era totalmente contrário disso. Uhum. Então, a partir do momento em que eu abracei essa minha identidade em Deus, cara, tudo passou a virar nada, assim, para mim. Então, e o contentamento o contentamento nasce disso, né? Uhum. Porque daí tudo passa a ficar bom para nós. Então, tudo passa a ser leve, a vida passa a ser leve, a vida passa a ser tranquila, porque tudo passa a ser tudo posto naquilo que me fortalece. Uhum. E o amor de Deus, ele vai deixando todas as coisas ao nosso favor, assim. Então, mesmo que venha uma adversidade, cara, aquilo vai moldar o meu caráter e vai ser algo que vai me deixar melhor lá para frente. Então, acredito que a base disso que a gente falou aqui é realmente a identidade, sabe? Trabalhar essa identidade em Cristo. Então, a partir do momento que eu consegui, que o Espírito Santo conseguiu trabalhar isso dentro de mim, a identidade, firmar a identidade em Cristo, eu sou filho, eu sou amado, isso é verdade. Sou cidadão do reino, sou cidadão, tenho um compromisso com o meu rei, né? Meu nome está escrito no livro da vida, cara, isso foi o diferencial para mim, assim. Maravilha. Amém. Deixa aí, Lucas, uma palavra para aqueles que estão nos assistindo. Glória a Deus. Isso. Tem uma palavra que eu até ministrei ela esses dias na igreja e sempre falou muito ao meu coração, quando a palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 3, João 8:32, né? 8:32. Acho que é isso. Não quis falar, não tenho certeza, mas acho que é isso. João 8:32, é isso mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sempre costumo dizer assim, que Deus uma vez ministrou no meu coração que eu precisaria conhecer 3 níveis dessa verdade.
Que a primeira verdade foi o meu encontro com Deus. A existência dele veio à minha mente, veio ao meu coração. Ele não era mais só um ato da religião, um ir à missa, um ir no culto, frequentar um lugar. Ele era uma pessoa que se relacionava comigo. Então a existência de Jesus começou a ser vivida para mim e mostrada para mim, a verdade de quem ele é. Só que quando eu comecei a conhecer Jesus, ele começou a mostrar o pecador que habitava dentro de mim também. Porque agora o meu exemplo é Jesus. Então agora o Espírito Santo começa a me convencer do pecado que habita dentro de mim, das minhas práticas, do homem miserável e pecador que eu sou. Só que por muito tempo eu me condenava nesse lugar e eu perdi de conhecer a próxima verdade que ele ministrou no meu coração. Porque a primeira verdade é a verdade de quem Jesus é, a segunda é de quem eu sou longe dele, e a terceira agora é quem nós somos juntos. E é isso que o Felipe falou, a identidade de filho. Então quando o Lucas começou a experimentar e viver a identidade dele em Deus, o homem que Deus desejou para ele ser, o que estava escrito no livro da vida, como o Salmo 109:16 diz, né? Todos os nossos dias foram escritos no livro da vida antes que nenhum deles existisse. Então a hora que o Lucas largou a caneta da mão e começou a observar a história que o seu Criador, seu pai, tinha escrito e decidiu viver essa história, isso mudou a minha vida. Oh, maravilha. Então que a gente possa entrar nesse lugar de viver a história que Deus escreveu para nós. Isso vai mudar a nossa vida. Amém. Isso pode acontecer com você também, se ainda você não teve essa experiência, né? Com certeza. E nós contamos com sua parceria. Lucas e Felipe, nós temos todos os convidados que vêm aqui, Ei, glória. a gente dá uma lembrancinha, né? É uma Maravilha. lembrança do nosso podcast, desse Glória a tempo Deus. precioso. Se vocês quiserem abrir aí, Vamos já mostrar dá uma pra galera. olhadinha, né? Dá uma olhadinha aí, ó. Nós estamos devendo, não fomos lá dar nenhum presente pra ele. Pois é, uma que canequinha aí para vocês tomarem um chazinho, Cafezinho. tomar um cafezinho, uma Coca-Cola, se gostar da Coca-Cola. Top. Lindo demais. Então tá, muito obrigado, Deus abençoe vocês, né? E nós agradecemos a todos que estão aí assistindo, né? E não deixe de compartilhar. Você que terminou de assistir agora, compartilhe para que outros, né, possam ter acesso a esse material. Deus abençoe a todos, Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Foi muito Prazer. bom e muito precioso esse tempo. Que Deus te encha de sabedoria e você possa viver para a glória dele, nós possamos viver para ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.